Olá, muito boa tarde. A celebração da Festa da Páscoa está próxima e a liturgia católica sugere essa proximidade, nomeadamente através dos textos bíblicos que fazem parte das Eucaristias do domingo e que agora merecerão a análise dos convidados deste programa Eclésia. O Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, de facto, onde queremos analisar textos da Bíblia. E, Dr. Juan Ambrósio, esta proximidade à festa da Páscoa passa também pelos textos que são escolhidos para as Eucaristias deste domingo? Claramente, os textos parece que se adensam, que vão se aproximando cada vez mais do mistério, vão-nos conduzindo cada vez mais para esse acontecimento central que vamos celebrar na Páscoa, e os próprios textos vão-nos fazendo o convite nessa direção. Os deste domingo falam-nos claramente já numa nova aliança. Uma nova aliança que não terá agora contornos externos, que não será vista a partir do exterior, mas que é, como diz o texto, será gravada no íntimo, no coração da pessoa. E seria talvez interessante vermos o próprio Salmo, o que é que pede o próprio Salmo? A oração pede um coração puro. Pede ao Senhor que nos dê um coração puro. Para quê? Para que aí se possa fazer o jogo da aliança, ou seja, para que eu tenha esse coração puro, para que possa perceber a aliança, para que a possa concretizar na minha vida. É muito interessante esta nota do coração. O coração, simbolicamente, é onde se joga a verdade da nossa existência, não é? Onde se produz a relação, onde se faz crescer a identidade. Simbolicamente, ele tem esse peso. Também este peso estava presente no povo de Israel. E é aí, portanto, no coração, na verdade das relações, que se vai jogar esta nova aliança. No fundo, é esta pergunta: como é que bate o nosso coração? E quando falo aqui no bater, não é o bater simplesmente físico, é qual o ritmo, qual a dinâmica que faz bater o nosso coração. O nosso coração bate ao ritmo do coração de Deus, digamos assim. A dinâmica do nosso coração, do bater do nosso coração, aquilo que nos alenta, aquilo que nos inspira, aquilo que nos faz caminhar em certa direção, isso é o que vai depois, de facto, mostrar para que lado é que vamos e que sentido é que temos. Foi assim com Jesus, será assim certamente também connosco. E vejamos de que forma é que as três leituras que se escutam nas Eucaristias deste domingo traduzem essa mensagem, essa temática. Desde logo, na primeira leitura, Padre Armindo Vaz é retirada do livro de Jeremias, no capítulo 31, e com essa centralidade de uma palavra que vai percorrendo toda a história da relação de Deus com o povo. Uma nova aliança. Este texto é dos mais famosos do Antigo Testamento, precisamente porque ele abre perspectivas novas para o futuro do povo de Deus, para a sua fé. Qual é o contexto histórico em que se redigiu este texto? É o contexto do exílio. Jeremias é um profeta que viveu em tempos de exílio, quando, sobretudo depois do definitivo exílio do povo de Israel para Babilónia, no ano 587-586, Jeremias ainda era jovem, tá bem, e teve uma certa esperança em que o povo de Israel respondesse fielmente ao seu Deus, fizesse as devidas alianças políticas e sociais com as grandes potências de então, por um lado, o Egito, por outro lado, a Babilónia. Não foi assim. O povo continuou a rebelar-se, fez alianças erradas e então aconteceu definitivamente o exílio do tal 587-576 por obra do imperador babilónio Nabucodonosor. Jeremias ainda quis resistir e ficar com os judeus em Judá, à volta de Jerusalém. Mas a um dado momento as coisas estavam muito complicadas, porque os caldeus, neobabilónios, estavam ali presentes em Jerusalém e continuavam a fazer estragos. Por causa das críticas que se iam fazendo, rebeliões pequenas, etc. E então um grupo de judeus quis fugir para o Egito. Fugiram para o Egito e levaram o profeta Jeremias. É aí que provavelmente surge este texto, que se refere a uma crise, que o profeta vê como uma oportunidade de inovação e de renovação interior do povo. E então a sua fé intui um novo tipo de relacionamento
de Deus com o povo e do povo com Deus, dizendo-lhe: nós tínhamos uma aliança com o nosso Deus, era a aliança do Sinai. Segundo ela e segundo a sua lógica, nós tínhamos uma lei para cumprir e deveríamos responder a ela, cumprindo-a. Certo é que nós cumpríamos, Deus abençoava-nos. Se não cumpríamos, tínhamos que a renovar. Precisávamos de perdão. E andávamos neste processo até ao infinito. Nós não cumpríamos a lei da aliança e Deus castigava. Era preciso renovar de novo a aliança. Não pode continuar assim. Porque a lei, porque a aliança do Sinai era uma sinalética, através da lei, de como as pessoas se deveriam comportar, mas não dava a força para o caminho onde estava essa sinalética. Então Jeremias intui: isto vai ter que mudar, e vai mudar assim. O próprio Deus vai ser a sinalética no interior de nós. Ele vai colocar a sua lei no íntimo da nossa alma, gravá-la-ei no seu coração. Então Deus estará dentro de nós. O profeta Ezequiel, contemporâneo, dirá, no mesmo contexto e para explicitar mais o conteúdo desta aliança, que Deus porá o seu Espírito no nosso interior. Esse é que é o conteúdo desta nova aliança. O próprio Deus, através do seu Espírito, estará dentro de nós. Então, nós agora, assim sim, teremos força para cumprir a lei da aliança. E para isso é preciso interiorizá-la. Há uma referência ou um perspectivar do que será a encarnação depois do próprio Deus em Jesus Cristo? Com certeza. De facto, Jesus depois virá cumprir aquilo que esta intuição de fé do profeta Jeremias, Ezequiel, também Isaías e Oseias propunha e intuía. De facto, Jesus vai celebrar a nova aliança. Quando Lucas e Paulo se referirão, no contexto da Eucaristia, à nova e eterna aliança, eles estão a citar explicitamente este texto de Jeremias. Autores do Novo Testamento. Este texto é um enorme desafio para os tempos que estamos a viver. Porque são tempos propícios, estamos perdidos, estamos com medo. São tempos propícios a agarrarmos-nos ao cumprimento de uma série de normas, porque elas nos dão alguma segurança. Se eu cumprir essas normas, Deus estará do meu lado e as coisas poderão correr de maneira diferente. Se por qualquer motivo eu não cumprir as normas, as coisas podem correr de maneira diferente, mas em todo o caso eu não sou culpado porque cumpri as normas. O texto que nos desafia a dizer é que eu até posso cumprir as normas e, em rigor, não ser fiel à aliança. Porque se trata de uma certa exterioridade. O que importa é o que é que está por dentro. O que é que me leva a fazer desta maneira e não de outra? Ou seja, o que é que me impele? Qual é o bater do meu coração? É aí que se vai jogar a verdade da minha existência. Em tempos conturbados como estes que parece que estamos a viver, facilmente podemos de novo voltar-nos para Deus e para o cumprimento de uma série de normas externas e assim apaziguar a nossa ansiedade. E não mudamos de atitude. Permanecemos ainda assim mais ou menos na mesma linha. O que o texto aqui nos desafia e o que o profeta nos desafia, esta intuição da fé do profeta é não. Nós temos é de mudar de atitude. E mudando de atitude, as coisas então terão outra consequência. E isto brota sempre do interior. Esse salto que foi dado para Jesus Cristo e que nos leva agora, certamente nos conduzirá ao Evangelho, é de facto a verdade da coisa. É do interior da própria existência que vai brotar a proposta de salvação e a concretização da salvação que Deus quer propor à humanidade. Vejamos então esse texto do Evangelho no capítulo 12 do Evangelista João. E entre a narração que aí é proposta, a mim, foquei a atenção nessa determinação. Chegou a hora. Chegou a hora em que se cumpriu, de facto, essa nova aliança. Exatamente. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Usa-se aqui a palavra, digamos,
a terminologia, o vocabulário da glória, aqui, e mais 3 vezes neste breve trecho do Evangelho de João. Mais adiante, Jesus reza: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu diz: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. 4 vezes. Obviamente, João tem interesse em sublinhar fortemente este termo da glória. Em primeiro lugar, o Filho do Homem vai ser glorificado. É hora da sua glória. O que é que isto quer dizer? Nós estamos habituados a entender a palavra glória no sentido de honra, de fama, algo que outros nos dão. Celebrizando-nos, projetando-nos para os meios de comunicação social, etc. Mas não é essa a significação originária e bíblica da palavra glória. Ela aqui em grego aparece como doxa, mas tem subjacente o vocábulo hebraico que é kabod. E a kabod em hebraico, que se costuma traduzir por glória, significa o peso, a riqueza, o próprio ser de uma pessoa, enquanto projetado para o exterior. Portanto, a glória é o resplendor dessa pessoa, mas é o seu ser, é a sua capacidade de se dar aos outros. É a hora e de da se verdade. manifestar. É a hora da verdade, da sua verdade. Exatamente. Isto é, ele manifesta-se. Esta glória é a manifestação Da verdade que ele é. Da verdade que ele é, do ser que ele é, da riqueza que ele tem. Isto aqui é a glória. Portanto, é o que dá prestígio também a uma pessoa, de alguma maneira. Isso é o que constitui o ser de uma pessoa. Ora bem, quando Jesus diz o Filho do Homem vai ser glorificado, quer dizer que Jesus vai manifestar quem é que ele é. Ele vai manifestar o seu peso e a sua riqueza. Como? Morrendo por amor. Dando-se. Dando-se. Como o grão de trigo que tem que se dar. Se ele fica sozinho, se fica, por exemplo, na tulha, corre o risco de ser corroído pelos insetos e pelo gorgulho e perde-se, ou então até pode apodrecer. A alternativa poderia ser também comê-lo para que não se perca, mas se o comes, então fica reduzido aí. Há uma maneira de ele produzir, de ele se multiplicar. Qual é? Dá-lo. Perdê-lo. Perdê-lo. Como? Enterrá-lo na terra. Então ele multiplica-se 100 por 1. É o que Jesus quer sugerir com isto. Ele mostra quem é, dando-se. Nós mostramos quem somos, dando-nos por amor. E podia comentar a Dr. Ambrosio este texto, enfim, depois também o Padre Armindo Vaz, com algum comentário que queira fazer, porque antecede toda essa sentença de glorificação do próprio Jesus, esse pedido, queremos ver Jesus. É verdade. É essa questão que brota, e que brota também da nossa existência crente. Quantas vezes não fizemos já nós esta pergunta? Mesmo que ela apareça com outros formatos e de outras maneiras, queremos ver Jesus. No fundo, esta pergunta pode também ser equacionada assim: como seguir Jesus? Não é simplesmente o ver, como seguir Jesus. Porque a experiência cristã não é simplesmente uma experiência de ver, de ver Jesus, de reconhecer Jesus, mas é depois de seguir o ressuscitado. A experiência cristã pressupõe não simplesmente a visão de Jesus, mas o seguimento do ressuscitado. E aí é que entra toda esta questão da doxa do peso. O que é seguir Jesus? É imitá-lo nos seus gestos? É pouco. É superficial, é epidérmico. Mas é imitá-lo, ou seja, assumir como nosso princípio existencial aquilo que foi o princípio existencial de Jesus. Aquilo que foi verdadeiramente o motivo que fazia bater o seu coração, para voltarmos de novo à imagem do coração. Perceber que esse princípio existencial é o princípio da relação com o Pai e da relação com o ser humano, e que ele, fiel a estas duas dinâmicas, digamos assim, ou a esta dinâmica que se concretiza destas duas maneiras, esta fidelidade à sua condição divina e esta fidelidade à sua condição humana, é esta fidelidade que o leva a viver da maneira que viveu. É esta fidelidade que o leva a dar-se totalmente. E isso é que é seguir Jesus. Mais para a frente,
quando celebrarmos a Páscoa, falaremos, por exemplo, na instituição da Eucaristia. E muitas vezes, quando lemos o texto de fazei isto em memória de mim, também o repetimos superficialmente ou o interpretamos epidermicamente como se isso fosse repetir gestos. Quando Jesus diz fazei isto em memória de mim, fazei vocês assim também, o que ele está a dizer é fazei esta entrega que eu faço por todos, por amor, fazei a vocês também assim desta maneira, porque é isto que vai fazer com que o reino se concretize. Ver Jesus, seguir Jesus, penso eu, é o assumir para motor do nosso coração aquilo que era verdadeiramente o motivo por que batia o coração dele. E quem quer ver Jesus, diz o texto, são gregos que estavam a chegar a Jerusalém. É também significativo esse dado, Padre Armindo Vaz? São gregos que já se tinham convertido ao judaísmo, provavelmente eram prosélitos, ou pelo menos já estavam dentro da fé judaica. Só que a fé judaica, pelo visto, ainda não os satisfazia plenamente. E devem ter ouvido falar de Jesus, então quiseram conhecê-lo, mas não só conhecê-lo. João, quando diz que quiseram ver Jesus, está a significar algo mais profundo. Claro. Queriam perceber até que ponto é que Jesus respondia e correspondia aos anseios mais profundos da sua alma. Queriam ver se realmente Jesus dizia ainda algo de novo, um valor acrescentado à religião judaica. E é isso que eles vão encontrar. E daí aquelas questões também que o Dr. Juan formulava, de que é o querer ver Jesus, querer seguir o ressuscitado, é uma pergunta de todos os tempos. De todos os tempos. E tem que ser... se encontram aí respostas. Exatamente. Essa resposta tem que ser dada hoje, se quisermos levar a sério o sermos cristãos. E na análise que fazemos aos textos da Bíblia, que são lidos nas Eucaristias deste domingo, vejamos então a segunda leitura, é da Epístola aos Hebreus. Padre Armindo Vaz, em contexto é que aí aparece também e emerge a figura de Jesus Cristo como a causa de salvação eterna. O contexto próximo é o da exposição das condições humanas para ser verdadeiramente sacerdote. O autor da Carta aos Hebreus sugere que o sacerdote é um mediador, é uma função, se assim se pode dizer, que é também uma vocação e uma graça, que é do mais sublime que o ser humano pode realizar. O que é? Fazer de mediador entre pessoas, mas, sobretudo, entre as pessoas humanas e Deus. O sacerdote é um pontifex, é, portanto, aquele que estabelece pontes e que faz a ponte mais necessária, que é entre o ser humano e Deus. Para ser ponte, precisa de alcançar, tocar as duas margens. O divino e o humano precisa de estar em perfeita solidariedade com os humanos e em total união e comunhão com Deus. E é por isso que Jesus pode ser era fácil ver que nos levava aí. E é por isso que ele pode ser, perfeita, que ele pode ser a ponte perfeita. Porque a Carta aos Hebreus mostra que ele é filho de Deus, mas por outro lado diz ele que que apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem a causa da salvação eterna. Ele é causa de salvação precisamente na medida em que é perfeitamente solidário conosco, coisa que não eram os sacerdotes no Antigo Testamento. Os sacerdotes no Antigo Testamento deveriam estar separados do povo. Eles pertenciam a uma tribo completamente diferente e os sacerdotes só podiam sair da tribo dos levitas. Jesus não é sacerdote nesse sentido. Historicamente não é sacerdote, institucionalmente não é sacerdote, mas é o perfeito sacerdote, na medida em que é precisamente ponte e na medida em que é perfeitamente solidário, isto é, solidarizou-se com todas as misérias e a humanidade do ser humano. Por isso é que o pode compreender e pode levar até Deus a nossa miséria,
a nossa E o debilidade. que de bom também temos, não é E só tudo a que é de nossa bom, miséria. e tudo que é de bom também. Exatamente. Doutor Romano, que obediência se está a falar ao longo do texto? O texto toca nessa nota da obediência e penso que é um aspecto muito importante, porque muitas vezes somos levados a ler esta obediência neste sentido. Jesus teve que ser obediente a uma vontade que não era a dele, portanto uma vontade externa à dele, que queria porventura uma coisa que ele até no início não queria, mas que se teve que contentar com isso que outro queria e ele não queria, e por causa disso, porque se negou e porque sofreu muito por causa disso, salvou-nos. Não nego tudo o que de verdade há nesta leitura. Em todo o caso, gostaria de alertar que eu veria esta obediência, não tanto a obediência a uma vontade exterior, mas de novo levar isto para o coração. O que é que eu quero dizer com isto? A obediência é a obediência a uma relação filial que o constitui filho, que o relaciona com aquele pai. E ao que ele obedece é aquilo que ele é. É essa relação constitutiva de ambos. E por isso, porque o filho se mantém obediente, ou seja, se mantém fiel a essa relação que o constitui com o filho, o pai responde-lhe da mesma medida, mantendo-se obediente à relação que o constitui como pai. E essa relação é de tal maneira intensa entre os dois que o domínio da morte não é capaz de a quebrar. E é por isso que ele nos conquista a salvação. Porque essa relação constitutiva de ambos permanece no domínio da não-relação, que era como era entendida a morte, também esse entendimento da morte, a terra, o domínio da não-relação. Mas essa relação persiste aí, constitui-os a ambos, isto é muito interessante, porque ambos dão o ser um ao outro, neste sentido dão a identidade um ao outro, e essa relação constitui-os e é causa de salvação para nós. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens sugeridas pela Bíblia para a preparação da Páscoa que se aproxima. Desejo-lhe um bom domingo, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.